Olá, pessoas queridas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz uma reflexão bem simples da liturgia diária da Igreja Católica. Neste dia é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, e os versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. O empregado lhe perguntaram: Queres que eu vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus cortou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava em usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados queridos, vamos falar da comunidade em que vivemos hoje, nossa comunidade. Em nossa comunidade, a gente procura reunir pessoas nas escolas, reuniões entre empresas, nas cidades. Nós procuramos nos unir para beneficiar a nossa comunidade
fortalecer a nossa comunidade. Na comunidade religiosa, também tem pessoas ruins. Na comunidade, nos encontros nas escolas, tem pessoas boas e pessoas ruins. Nas empresas onde nós trabalhamos, onde você trabalha, também tem pessoas boas e pessoas ruins. Nos grupos políticos que organizam a cidade, que administram a cidade, também tem pessoas boas e pessoas ruins. No entendimento desse evangelho, a fornalha de fogo é tudo que nos faz sofrer. Vamos tirar por simbologias, porque ninguém morreu para dizer ao certo o que aconteceu. Nós só temos que ter fé no que Jesus fala. E ter fé em Jesus também é um grande mistério, porque ele viveu há mais de 2000 anos atrás. E tiraram toda a existência dele dos escritos. Aí veio aqueles que tinham a memória, quiseram fazer vivenciar. Isso eu vou falar em todos os vídeos, porque eu gostaria de falar sempre sobre isso em todos os vídeos, dos poderosos que tentaram tirar a existência de Jesus do mundo. Como ele agiu no mundo, da forma como ele falou, ninguém sabe ao certo. E sim, do que alguns contaram nos escritos. Os escritos mais antigos da existência de Jesus, daqueles que não são cristãos, dos que são cristãos, houve uma guerra, uma revolução naquela época, uma grande perseguição dos verdadeiros cristãos, e não sabemos ao certo, temos que ter fé, e hoje a gente vê que a Bíblia é um grande manual de vida, e que a fornalha de fogo é tudo que simboliza o sofrimento, a maldade, o mal. E o diabo é o mal. No nosso coração, nós aprendemos várias vezes em coaches, em palestras com psicólogos, nós temos um lado ruim e um lado bom. Nós temos um lado de sombra e um lado de luz. E se nós não formos educados para fazermos o bem na nossa comunidade, é claro que o mal vai crescer. O mal é o joio e o trigo é o bem, né? O mal, o joio e o trigo, o bem. Nas nossas comunidades religiosas, nós não podemos arrancar as pessoas que fazem mal. Em todos os sentidos. O preconceito das pessoas mais pobres, das pessoas diferentes, de diferentes gêneros, e o preconceito é nós tentamos ser poderosos demais diante daquelas pessoas que achamos ser mais fracas, na parte de pobreza, racismo e a outra parte das pessoas que são diferentes como nós. Muitas vezes não são diferentes, mas que nasceram de uma forma que a gente acha que pode ser, não pode ser normal. Existe muito preconceito com as pessoas que já nascem gays, né? Pessoas que nascem trans, né? São vários gêneros que eu nem sei meio qual é. Então existe o preconceito de que tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje é justamente por causa que tentamos arrancar com todas as forças o mal das pessoas e não o educamos. O papel da comunidade é educar, orientar e alimentar. Se nós vivermos no individualismo, não queremos ajudar na comunidade, vamos dizer assim, eu vou falar em outro ponto, muito assim, fora do comum da parte religiosa. Por exemplo, o IPTU, imposto do nosso município. Tem pessoas que não gostam de pagar o IPTU, mas e fica falando mal do prefeito o tempo todo, do administrador da cidade. Mas na frente da casa dele tem calçamento, tem rede de esgoto, né? Tem luz elétrica, tem tudo. E ele não pensa na possibilidade. Se eu pagar o IPTU todo ano, eu vou estar favorecendo a periferia.
que é para favorecer o calçamento, saneamento básico, esgoto naquele lugar. É preciso pagar o IPTU todo ano. E você já está fazendo um benefício para a sua cidade. Então, essa pessoa que não paga o IPTU por uma tradição, dizer, eu só vou pagar o IPTU quando vou vender a minha cidade e vou negociar com a prefeitura para que o IPTU seja mais barato. Isso já é um lado mal da pessoa, um joio. É a maneira como a pessoa já foi educada. O pai já diz assim ao filho, só paga IPTU quando for vender a casa. Ou quando alguém for comprar a casa. Isso é ruim para a comunidade. O dízimo também. O dízimo você contribui com o dízimo para sustento do templo. Eu acho para a maldade, a luxúria, a parte do mal que está, do joio que está nessa questão do templo, é justamente que usa o dinheiro para o luxo do templo. Eu acredito que Jesus não estaria contente com isso. Jesus é Deus, né? Eu acredito que ele não estaria contente com isso. O que sobra da manutenção do templo é para ajudar as pessoas carentes. Na educação e no alimento. Principalmente na educação. A educação que Jesus nos ensinou. Amar a natureza. Por que se a gente não ama as pessoas que a gente vê, como é que a gente vai amar Deus que não vê? De como é que você pode ver Deus? Você pode ver Deus nas pessoas que você convive, todos que convivem. Você pode ver Deus nas criaturas viventes, nas plantas e todo o universo. Aquele que você não criou, aquele que você descobriu, está descobrindo até hoje, até as doenças, para poder favorecer a comunidade. É isso. Não vamos tirar o joio. Vamos nos esforçar para educar as pessoas a não plantar o joio, que é o mal. E a gente colheu bem. Vamos trabalhar na educação para as pessoas vivam felizes, com saúde e todos unidos numa vida social bem em comunidade. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Ajude aqui essa reflexão. Um grande abraço.